Dentro da filosofia da ciência, um filósofo já propôs, né, essa estrutura básica, né, da mudança de visão de mundo, né, que seria o Thomas Kuhn, no seu livro, né, A Estrutura das Revoluções Científicas. Thomas Kuhn ele defende que, na maior parte do tempo, a mudança científica, as modificações, né, as mudanças que as teorias científicas sofrem são incrementais, são pequenas, pontuado por grandes mudanças radicais, né, que seriam as revoluções científicas dentro da estrutura que ele criou, tá certo? Para Thomas Kuhn, né, a ciência, a história da ciência seria caracterizada por três ciclos que ele apresenta em diversas situações, exemplos diferentes, né, na física, na biologia e na química, por exemplo. Esses ciclos seriam a ciência normal, seria a fase de crises e os instantes, né, os curtos períodos de revolução científica, tá certo? Para tentar descrever essa estrutura de revolução, né, o Thomas Kuhn ele define um conceito que é muito importante e fundamental hoje em dia, que seria o conceito de paradigma científico, tá bom? No dicionário, né, a definição de paradigma é nada mais nada menos que o padrão estabelecido. Então, para Thomas Kuhn, esse paradigma seria a ciência, o padrão e o conjunto de métodos e crenças científicas estabelecidos naquele período da história. Né? Esse paradigma científico por Thomas Kuhn não é apenas a teoria dominante, né, mas também o conjunto de recursos experimentais e tecnológicos, assim como o sistema de valores da comunidade científica. Esse sistema de valores, né, ele significa, de forma geral, né, como a comunidade científica julga os adjetivos, né, e preza por esses adjetivos tais como simplicidade, previsão e plausibilidade, ou seja, né, significa esses valores, esse sistema de valores, se aquela sociedade científica, né, se aquela comunidade científica daquele período, ele preza ou não, né, valoriza ou não uma teoria que é simples, uma teoria que é precisa, uma teoria que é plausível. Desse modo, né, a gente pode definir paradigma de forma geral como algo, né, de várias características que ele terá, será algo centrado em torno de uma realização científica que serve de modelo para trabalhos futuros, ou seja, aquele grande modelo que acaba sendo ou a forma, ou seu método, ou a sua forma de pensar um determinado objeto, um determinado experimento, um determinado fenômeno em outros trabalhos, tá certo? Algo que cria uma tradição de procedimentos e métodos, né, como dito, determina quais problemas serão mais interessantes e prevê suas soluções, né, ou seja, ele pode mudar o foco da ciência na época. Você vai ter como exemplo, por exemplo, durante todo o século XVIII, né, você teve aquela transição de uma ciência que estava mais preocupada com problemas de mecânica e tudo mais para algo que estava mais preocupado com problemas de eletromagnetismo, tá certo? Ali não é uma grande revolução científica, né? Ainda estamos na visão de mundo newtoniana, mas é esse tipo de mudança de problemas, de interesse em problemas, né, que a gente está falando, tá certo? Também estabelece uma pedagogia, ou seja, uma forma de ensinar. Da mesma forma que você cria um novo paradigma, você estabelece uma nova forma de ensinar esse novo paradigma para as gerações futuras. O paradigma, infelizmente, não pode ser estabelecido de forma simples por meio de uma regra precisa ou uma sentença precisa, né? Porque, por exemplo, no caso em que a gente fala de visão de mundo aristotélica, a visão de mundo aristotélica não é apenas a visão de mundo de Aristóteles, né? Ela é compartilhada por toda a filosofia e ciência ocidental, desde Aristóteles até o surgimento da visão de mundo newtoniana, né? Essa seria, de forma geral, a estrutura que nós defendemos nesse curso. Dessa forma, né, assim, de forma geral, como eu apresentei no primeiro vídeo o conceito de visão de mundo, então um paradigma representa, né, uma visão de mundo, só que do ponto de vista metafísica, né, ou seja, um conjunto consciente e inconsciente de suposições acerca de como o mundo realmente é e qual a melhor forma de entendê-lo e descrevê-los. Ou seja, desse modo, paradigmas, como existe essa presunção, né, a suposição de que você possui ideias, né, e crenças conscientes, hipóteses conscientes e inconscientes, né, então paradigmas científicos são muito difíceis de comensurar, e, né, ou seja, eles faltam uma medida comum para uma escolha racional de qual deles você deve seguir. Paradigmas diferentes usam conceitos, metodologias e fontes e até mesmo um sistema de valores diferentes. Tá certo? Ou seja, quando você tem a transição da visão de mundo aristotélica para a newtoniana, você muda os valores científicos que são apreciados, né? Por exemplo, antes você não tinha necessidade de uma descrição matemática precisa do fenômeno, de um fenômeno físico.
após Newton, você tem a necessidade de uma teoria matemática para descrever aquele movimento, aquele fenômeno, tá certo? Para o Thomas Kuhn, mudança de paradigma lembra o que os psicólogos chamam de mudança gestáltica, né? Ou seja, quando você tem uma imagem que para alguns, né, por exemplo, essa imagem que eu estou apresentando, alguns veriam um coelho, né, enquanto outros veriam um pato, né? No momento em que você bate o olho e eu digo, digamos que, por exemplo, você veja um coelho nessa imagem. Na hora que eu falo, mas pode ser um pato, instantaneamente, nessa mudança de visão gestáltica, instantaneamente você deixa de ver o coelho, você também, claro, você continuará vendo o coelho, mas você também passa a ver o pato. Outra imagem, por exemplo, são imagens que são compostas por vários objetos. Por exemplo, aqui você, a priori, em princípio, você veria, principalmente se você vê de longe ou então de uma imagem borrada, você veria o rosto do cientista Tesla, mas se você olhar com cuidado, você notará que esse objeto, essa imagem, ela é formada por vários eletrodomésticos, né, por vários objetos diferentes. Você tem uma impressora aqui, você vai ter um ar-condicionado, ali no outro canto você tem um alto-falante e tudo mais, tá certo? Ou seja, na hora que você percebe que essa imagem é uma composição de objetos que não são normalmente a forma de se formar uma fotografia, de se formar uma imagem de uma pessoa, você passa apenas, né, a ver não apenas o Tesla quando você quer, mas você consegue ver também esses objetos que o compõem, né? Então isso seria a visão gestáltica da psicologia que o Thomas Kuhn usa para tentar representar a mudança da ciência sofrida durante uma revolução científica. Quando ele usa o exemplo da Gestalt, né, da mudança gestáltica, o que ele está querendo apenas dizer é que tipo, uma coisa que antes era vista como uma observação, que antes era vista como algo que comprova a teoria científica anterior, a visão de mundo anterior, ela pode agora passar a ser vista de outra forma, por outra perspectiva, e passar também a compor, né, essa nova teoria, a observação que dá sustentação para a nova teoria científica, né, para a nova visão de mundo. Isso traz problemas na escolha entre duas teorias, querendo ou não, né? Já que agora você continua tendo o mesmo objeto de estudo, apenas visto de formas diferentes, pois a escolha não pode ser determinada pela superioridade alegada pelo novo paradigma sobre o antigo, né? Você não pode apenas mudar de paradigma científico apenas porque esse é mais novo, tá certo? E esse processo de consenso, né, é determinado pelo aumento da capacidade de solução do novo paradigma. Por exemplo, quando você introduz um novo paradigma, uma nova visão de mundo, como o exemplo seria a visão de mundo newtoniana, a adesão a essa nova visão de mundo, ela acaba sendo feita, né, esse novo consenso acaba sendo feito devido ao poder que a forma newtoniana de resolver problemas demonstrou. Ou seja, quanto mais problemas eram atacados pela mecânica newtoniana e mais problemas eram resolvidos por ela, mais facilmente pessoas abandonavam a visão de mundo aristotélica em prol de uma visão de mundo newtoniana. Tá certo? Também, né, se um novo paradigma se demonstra incapaz de resolver novos problemas, a adesão a ele, né, a mudança de visão de mundo se torna difícil. E para o Kuhn, né, um novo paradigma deve ser capaz de resolver não só todos os problemas que que a visão de mundo anterior resolvia, né, mas ele também deve resolver novos problemas, novos fenômenos que não conseguiam, não tinham uma explicação razoável, né, usando o paradigma e a visão de mundo anterior. Quando o Thomas Kuhn ele define o conceito de paradigma, no final das contas o que ele está querendo, ele quer definir um conceito, uma ideia geral sobre a qual nós todos podemos concordar, para poder explicar essa mudança entre ciclos, grandes ciclos pela qual a ciência passa, tá certo? O primeiro ciclo que ele falou seria a ciência normal, né? A ciência normal seria, por exemplo, tendo um paradigma constituído, né, seria o período onde o progresso científico ele é feito devagar, ele ocorre aos poucos, ele ocorre de forma incremental, e onde, né, os cientistas de forma geral apenas usam os métodos e as visões, né, as formas de abordar o problema, as formas de abordar problemas desse paradigma em novos paradigmas, dessa forma, né, exercendo a ciência do paradigma atual. Né? Isso seria a visão de ciência normal do Thomas Kuhn. Esse novo paradigma, né, ele estabelece os problemas a serem resolvidos, então a ciência normal iria atacar esses novos problemas, né, e tentar resolvê-los, tá certo?
Se você for querer classificar hoje a ciência em qualquer época, né? Em qualquer época, se você for querer classificar qual tipo de ciência é realizada pelos cientistas, em geral, né, a grande maioria dos cientistas está praticando ciência normal, né? Está pegando, atacando problemas que podem ser resolvidos pelo atual paradigma vigente que ainda não foram resolvidos. Durante o processo da ciência normal, esse é um ponto chave para o Thomas Kuhn, anomalias são descobertas, né? Por exemplo, problemas que de certa forma contradizem o paradigma, né? Crenças sobre o qual o paradigma se constitui, né? Sobre o qual a visão de mundo se sustenta, e essas anomalias acabam de alguma forma, né, tipo, sendo deixadas de lado por um tempo, né, sendo ignoradas, visto o poder do atual paradigma, né, o poder do paradigma de resolver novos problemas. Até que chega um ponto que essas anomalias que são deixadas de lado se acumulam de tal forma que uma situação de crise se apresenta, né? E são nesses momentos revolucionários que vemos na história da ciência que as mudanças de paradigma, né, as revoluções científicas, né? Ou seja, você começa a ter anomalias, problemas, contradições dentro da visão de mundo, dentro do paradigma, tão acumuladas, né, em grande quantidade, que agora você tem uma situação de crise. E essa situação de crise seria o quê? Ou nós resolvemos o nosso paradigma atual, modificamos, trocamos a hipótese ciliar pontualmente, ou nós modificamos totalmente o paradigma que adotamos, né? Essa modificação total, né, brusca de paradigma é o que o Thomas Kuhn vai chamar de revolução científica. E dessa forma, né, eventualmente, né, uma nova realização científica ocorre de modo que a revolução científica, né, a revolução da ciência, né, uma revolução científica ocorre e esse paradigma acaba mudando radicalmente. Por exemplo, né, com o desenvolvimento da eletrodinâmica clássica, a dita eletrodinâmica clássica, a eletrodinâmica começa a apresentar diversos problemas com a mecânica clássica, né? Por exemplo, o fato de que uma carga em movimento gera campo magnético e uma carga parada não gera campo magnético, tá certo? Se você se movimentar junto dessa carga, você estará parada com relação você está parado com relação àquela carga, então você não perceberia nenhum campo magnético. Desse modo, a força que atua sobre uma partícula qualquer, que sujeita aos campos gerados por essa carga em particular, será diferente para quem está fora, né, do referencial que acompanha a carga e para quem está dentro do referencial que acompanha a carga que gera o campo magnético em questão, né? Ou seja, se você tem uma corrente que gera um campo magnético e você se movimenta junto com essa velocidade dessas cargas, ou seja, no seu referencial você não vê uma corrente, você vê apenas carga parada, você não nota aquele campo, você não verá a presença de um campo magnético. No seu referencial, uma carga de teste qualquer estaria sujeita apenas a uma força elétrica, eletrostática. Enquanto no referencial que vê a corrente, vê você se movimentando, né, veria você se movimentando, né, parado com relação à corrente, né, com relação às cargas, eles veriam um campo magnético e aquela carga teste teria sujeita não apenas a força eletrostática gerada por aquela carga, mas também uma força magnética. Desse modo, as forças resultantes nos dois referenciais seriam diferentes, estariam sujeitas a forças diferentes e descreveriam movimentos diferentes, né? Ou seja, a evolução da teoria eletromagnética coloca em xeque o que é dito, que é conhecido como sendo o princípio da relatividade clássica, né? O princípio da relatividade de Galileu, onde, independente do referencial, se ele é inercial, a física deveria ser a mesma. Contudo, você pode ter dois referenciais inerciais, nesse exemplo que eu dei, onde a força, né, é diferente, então a física seria diferente, né? Outro problema que é trazido pela relatividade, que é resolvido com a relatividade, mas é trazido com o desenvolvimento do eletromagnetismo, é que com o eletromagnetismo de Maxwell, a gente consegue descrever agora onda eletromagnética, ou seja, luz, através de uma equação de onda. Na equação de onda você tem um termo que é definido, né, tem um fator de velocidade, que é a velocidade de fase, e aquela velocidade, né, por exemplo, para a onda do som, aquela velocidade é a velocidade da onda com relação ao meio no qual ela se propaga. Sendo a luz uma onda eletromagnética, ela precisa de um meio para se propagar. Então o experimento de Michelson-Morley vai atrás desse meio no éter e não detecta nada. Então agora você também não tem um meio sobre o qual a luz se propagaria, um meio material em si, né? Então são problemas, ou seja, essas anomalias se acumulam. Eventualmente, né, você chega numa situação que você deve tentar resolver essas anomalias,
ou mudando o paradigma antigo ou mudando radicalmente o paradigma vigente. O Einstein, né, seria essa realização científica particular que cria a revolução científica da mecânica relativística, né, e acaba gerando o que hoje é conhecido como teorias clássicas de campo. Dentro dessa revolução proposta por Einstein, né, criada pelos trabalhos de Einstein, agora você tem um novo paradigma. É o paradigma das teorias clássicas de campo, e as pesquisas científicas nesse novo paradigma, né, basicamente seguem, né, as visões apresentadas pela teoria da relatividade e atacam problemas que são trazidos pela teoria da relatividade. Tá bom? E finalmente, para encerrar a sequência de vídeos dessa semana, né, eu gostaria de falar de outra forma de encarar teorias científicas, né? Não são posturas do jeito que eu apresentei, né? Não são posturas como as apresentadas da questão da falseabilidade, da questão da teoria de Dworkin e do Ham, mas são posturas de como encarar a funcionalidade de uma teoria científica, tá certo? Essas posturas podem ser divididas basicamente, né, entre duas classes, que seria uma postura instrumentalista, né, e uma postura realista, né? O que seria essa postura instrumentalista, né? A postura instrumentalista é ver a ciência apenas como um instrumento, tá bom? Ou seja, o valor de uma teoria científica depende apenas da habilidade dela de prever e descrever um fenômeno físico, um fenômeno natural, tá bom? Enquanto uma visão realista valoriza uma teoria científica se ela é capaz, né, de descrever as coisas como elas realmente são. Então você, perante a ciência, pode ter perante a funcionalidade da ciência, você pode ter essas duas posturas. Ou você apenas acha que você não tem a postura de se preocupar com a descrição da realidade, apenas se aquela teoria funciona e descreve o seu experimento e você consegue com isso gerar nova tecnologia, por exemplo, ou se ela realmente descreve a realidade natural, a natureza como ela realmente é, né? Essas seriam as duas visões, a instrumentalista e a realista. Por exemplo, na prática científica, um cientista ele pode ter, né, todo um conjunto de crenças e métodos onde algumas crenças, algumas teorias científicas que ele usa para desenvolver a pesquisa dele, ele tem uma postura instrumentalista com aquela teoria em particular, enquanto com outras ele acredita que elas descrevem a realidade como elas realmente são. Ou seja, você pode ter diferentes posturas perante diferentes teorias científicas e usá-las sem problema nenhum. A única questão é que se uma teoria que você acredita, você tem uma crença apenas instrumentalista perante ela, né, você pode já apenas achar que dentro de algum tempo você teria uma nova teoria que substituiria ela de forma a descrever a realidade como ela realmente é. Da mesma forma que você pode ter uma teoria que você tem uma postura realista e com o tempo você apenas viu que ela não descrevia a realidade como ela realmente era e de fato você poderia apenas mudar sua postura e encará-la de forma instrumentalista, porque querendo ou não ela funciona dentro de determinados limites, como é, por exemplo, a mecânica clássica. Esse foi o último vídeo dessa semana, né? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente começa de fato a atacar, né, tópicos da história da física, tá ok? Até lá, um abraço.